Olá a todos, o meu nome é Magno Sena. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco mais sobre a titulação de luminescência. Para entender melhor a titulação de luminescência, a gente precisa avaliar o que é luminescência molecular. A luminescência molecular é a característica que alguns materiais possuem de emitir radiação, ou seja, luz, a partir do estado excitado pela absorção da radiação eletromagnética. Essa radiação absorvida geralmente é uma radiação na região do ultravioleta e a emissão na região do visível. Dentro da luminescência a gente tem dois processos, que é a fluorescência e a fosforescência. O que difere uma da outra é o tempo que ocorre o processo de emissão. Para entender melhor sobre esses dois, a gente vai atribuir, por exemplo, um composto a um estado de menor energia, ou seja, um estado fundamental, por exemplo, como um quarteto A2G, e que eu tenho uma absorção da radiação eletromagnética até atingir um estado excitado, que é um quarteto T1G. Esse material ele vai perder energia de forma não radiativa e que esse gasto energético é devido aos movimentos vibracionais da molécula e atinge um quarteto T2G. O que vai diferenciar a fluorescência da fosforescência é o próximo passo, em que a fluorescência ocorre o processo de emissão, voltando para o seu estado fundamental, e esse tipo de transição é permitida, porque sai de um quarteto para um quarteto. Então, por isso que a emissão fluorescente é mais rápida. E temos a fosforescência, que ocorre um cruzamento entre sistemas em que ele passa para um dupleto EG. Posteriormente tem o processo de emissão. Esse processo de emissão fosforescência ele é lento, porque agora eu tenho um estado espectroscópico de dupleto EG. Ou seja, eu vou ter que sair de um dupleto para um quarteto. Isso é um tipo de transição proibida. É por isso que a fosforescência ela é muito mais lenta, porque é uma transição proibida. Então, o composto ele vai emitir de forma mais lenta a radiação até que atinja seu estado fundamental. Entendendo isso, a gente pode agora compreender mais sobre a própria titulação de luminescência, que é uma técnica titulométrica que utiliza a emissão da luz visível de materiais luminescentes, principalmente aqueles que apresentam fluorescência, exatamente porque a fluorescência ela é mais rápida, então a gente pode avaliar de forma mais precisa. Para analisar a titulação de luminescência, a gente faz o uso de um espectrofluorímetro. Aqui temos um da Shimadzu, o mesmo que a gente encontra no Instituto de Química. Geralmente, esse tipo de espectrofluorímetro ele é composto por uma fonte de luz que passa pelo monocromador de excitação, onde ele seleciona o comprimento de excitação que vai passar pela amostra. Ele passa pelas fendas até atingir a amostra vai absorver essa radiação e emitir radiação na região do visível. Essa radiação passa pelo monocromador de emissão, que é detectado, e posteriormente a gente tem a leitura do sinal, onde a gente tem propriamente dito o espectro de emissão. O objetivo da titulação de luminescência é avaliar a diminuição ou o aumento da luminescência durante uma titulação. Aí, à medida que ocorre a titulação, a gente tem a diminuição gradativamente dessa fluorescência. Então, a gente tem um espectro em que a gente tem a diminuição da banda de emissão. Ou o inverso, a gente tem um composto não fluorescente e à medida que ocorre a titulação, a gente tem o aumento da fluorescência do material. Então, desta forma, como procedimento experimental, para esse tipo de análise, a gente precisa ter em mente dois pontos muito importantes, que seria o comprimento de excitação do material, que, por exemplo, para esse complexo aqui é em 280 nanômetros, e a janela de emissão, que para esse tipo de análise foi de 300 a 342 nanômetros, aonde tem a banda de emissão do material. Note que, à medida que a gente aumenta a concentração de DNA no complexo, tem a diminuição da fluorescência. Um ponto que deve ser observado é que deve ser feito um estudo prévio da influência do solvente, porque o solvente ele pode diminuir ou aumentar a fluorescência do material, ou o próprio solvente pode ter uma banda de emissão na região que você quer observar. Um ponto positivo, a gente utiliza uma baixa concentração do titulante e do titulado. Isso é devido à alta sensibilidade do fluorímetro. A titulação de luminescência ela é bastante importante porque a gente pode avaliar compostos fluorescentes como alguns possíveis marcadores. Se eles apresentarem fluorescência em células,
eles podem ser possíveis medicamentos para exame de imagens, como a de PET e CT, em que ele pode ser utilizado como contraste para a imagem. A gente pode avaliar a interação de compostos fluorescentes com DNA, assim como peptídeos e proteínas. Podemos simular reações biológicas, possa ocorrer a alteração da fluorescência do material, principalmente no estudo de novos compostos fluorescentes. Eu quero agradecer a todos pela atenção e até a próxima.